Todo mundo tem uma teoria pro que tá acontecendo com São Paulo. Falta treinador, falta usar a base, falta elenco, falta tempo pro trabalho. Mas e se o problema for outro? Eu tive que ir atrás da resposta. E aí eu encontrei padrões que tem pouca gente comentando. Nesse vídeo eu vou desmontar o São Paulo por dentro, para entender o que realmente tá travando esse time de decolar. Para começo de conversa, a gente tem que entender que o Zubeldia em 2025 teve que basicamente construir 3 trabalhos diferentes. E para mim o problema não é elenco, ou pelo menos não é só o elenco. Bons reforços chegaram em 2025. Para mim, a dor vai mais profundo do que isso. Começou 2025 e o Tricolor apostou num 4-2-3-1 basicamente sem pontas. Era o esquema ideal para conseguir comportar um quarteto genial na frente, né? Era o Caleri na frente, o Lucas de um lado, o Oscar do outro e o Luciano por dentro, quase que como um segundo atacante. E aqui pouco importava quem tava por um lado ou pelo outro. Todos os jogadores tinham muita liberdade para circular de fora para dentro, de dentro para fora, em especial o do Lucas e o Oscar, que eram os cérebros desse time. O corredor lateral, quem cuidava dele não eram pontas, eram os laterais que tinham liberdade para subir, para atacar a profundidade. E aí a gente viu muito com Enzo Dias, viu por exemplo com Igor Vinícius mais no começo do ano. Na prática era mais ou menos assim que funcionava o São Paulo, né? Fazia essa saída aqui muito com os dois volantes se aproximando, ainda tinha o Pablo Maia naquela altura do campeonato, o Enzo Dias e o Cedric mais pelos lados do campo, a gente viu outros nomes sendo usados também, mas o principal tá aqui, Oscar, Luciano, Lucas e Caleri. Caleri obviamente com 9, com mais profundidade, o Luciano menos criativo, mas pisando mais na área, atacando mais profundidade também, e aí sim, Oscar e Lucas tendo liberdade para inverter, para aglomerar do mesmo lado, porque justamente quem cuidaria das beiradas são os pontas. E aí a gente viu uma saída que em alguns momentos o Pablo Maia, né, não o Marcos Antônio, mas o Pablo Maia baixava um pouco mais e tinha esses dois jogadores, o Alisson e o outro volante, o Pablo Maia, com os dois zagueiros por trás construindo. E aqui muita liberdade para trocar, geralmente um mais próximo do Caleri e um baixando mais para ser genial. Se o Luciano baixava, o Lucas ia atacar um pouco mais e o time ia se entendendo muito bem por dentro. As esperanças no começo da temporada eram boas. E aí tem mais, né? O Zubeldia ainda teve o desafio no começo da temporada de comportar outros jogadores. Chega o Wendel, por exemplo, com grandes expectativas e tinha que encaixar ele no time titular. Chega o Enzo Dias, chega o Cedric para dar profundidade no elenco. E tem mais, coisa que muita gente esquece também. Ele não tinha trabalhado ainda simultaneamente com o Pablo Maia e com o Alisson, muito por conta das lesões de 2024. Ou seja, ele tinha que montar praticamente um time novo em 2025. E aí, com o desenrolar da temporada, o avançar dos jogos, algumas lesões, suspensões, tudo que foi acontecendo, surge uma segunda fase do São Paulo. Um time com 3 zagueiros. Entra o Ferrarese no time, ele passa a ser um terceiro zagueiro ali junto com o Arboleda e com o Alan Franco. O Enzo Dias e o Cedric vão tomar conta das alas, né? Vão bater lá em cima e vão voltar, trazendo um pouco mais de segurança defensiva. E aí a gente começa a ver um desfalque o outro. O Oscar eventualmente, o Lucas, e o time vai se alternando muito, até que em um determinado momento a gente vê o São Paulo com o Caleri e Luciano na frente e praticamente ali com 3 volantes, né? Pô, estreia do Brasileirão, o time do São Paulo era esse daqui. Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e o Sabino, e aí passa por uma crise também de quem que seriam os zagueiros titulares, Igor Vinícius e o Wendel, Luiz Gustavo, que também teria problemas físicos depois, Alisson, Marcos Antônio, então basicamente 3 volantes, Luciano e Caleri na frente. E aí vem a crise da temporada que desmonta o primeiro e o segundo trabalho que o Zubeldia estava tentando emplacar. Lucas, Oscar e Caleri sofrem lesões e basicamente deixam de ser opções no momento em que a temporada começa de verdade. Luiz Gustavo, por mais que tenha todas as críticas, também fica de fora. Pablo Maia mais uma vez volta a se machucar e deixa de ser opção. A partir daí a gente pode dizer que o São Paulo vai para um terceiro momento na temporada, uma terceira reorganização de time, que é o atual momento do Tricolor. E aí basicamente o time entra numa nova fase, efetivamente com pontas. O Ferreirinha de um lado, o Lucas Ferreira do outro, o Matheus Alves também vindo da base para jogar como um camisa 10, André Silva na frente para suprir a ausência do Caleri, Alisson, Marcos Antônio, Cedric, que em alguns momentos chegou a jogar nessa segunda linha, enquanto o Ferrarese vinha fazer a lateral, Enzo Dias, Alan Franco e Arboleda, e além disso alternando um pouco, né, Sabino, Juan, outros jogadores vão jogar também nessa defesa. Mas fatalmente, quem cuida agora das beiradas do campo não são mais os laterais, esses vão jogar um pouco mais baixos aqui. Quem vai cuidar agora são os extremos, os pontas, o Lucas Ferreira, o Ferreirinha em especial, jogadores de mais explosão, de mais drible, coisa que o São Paulo ainda não tinha tido na temporada. Isso obviamente traz vantagens, você coloca um time mais novo, com mais velocidade, mais qualidade de 1 contra 1, mais intensidade para conseguir pressionar alto. Afinal de contas, se o São Paulo não ia conseguir ter jogadores para construir, para jogar por dentro, na ausência do Oscar e do Lucas, ter extremos de velocidade de 1 contra 1 parecia uma boa alternativa para conseguir ser mais agressivo pelos lados do campo. E dessa forma o São Paulo ainda não perdeu na temporada. Por sinal, falando dos números, é uma temporada meio estranha, né? Porque tem todas as críticas do mundo, mas a gente fala de mais de 20 jogos até aqui e só 4 derrotas. Ao mesmo tempo, são muitos empates também, falta de organização, isso é verdade. Mas não tem como a gente diminuir, são só 4 derrotas. E na prática, quando a gente fala da intensidade que o time ganha, é um
pouco disso daqui, né? Aqui a gente vai ver o 4-4-2 do São Paulo, que defensivamente vai parecer até um pouco com 4-2-3-1, já que o Matheus Alves ele vai mais se encaixar no volante do que pressionar o zagueiro, e um desenho que todo mundo tem um encaixe basicamente muito bem definido, assim. Contra o Santos isso ficou muito claro. André Silva no zagueiro, o Matheus Alves no volante, e aí os pontas saltando nos laterais, enquanto os dois volantes encaixariam em possíveis meias. Olha aqui como o São Paulo consegue encurralar o Santos de certa forma, e aí o Santos depois consegue superar, mas todo mundo encaixado, não tem disponibilidade, não tem passe progressivo muito claro. O Santos vai tentando avançar e o São Paulo vai encaixando, reencaixando. Alguns jogadores vão subindo, saindo de posição justamente para forçar o Santos a jogar para trás, até que em um determinado momento força a bola longa e vai conseguir recuperar a posse a partir disso. São Paulo se saiu muito bem contra o Santos pressionando. E aproveitando esse passo de reconstrução, de começo de ciclo, se tem uma coisa que muita gente tem vontade, mas que trava na hora de começar, é investir o seu próprio dinheiro. Seja em cripto, como em Bitcoin ou Ethereum, ou em algo mais simples, como renda fixa. Eu entendo, parece complicado, cheio de siglas, cheio de detalhezinho, mas é aí que entra o MB, que é simplesmente a maior plataforma de ativos digitais da América Latina. E o melhor, para você criar uma conta no MB é totalmente gratuito. E mesmo que você ainda não vai investir exatamente nesse momento, vale a pena você conhecer o app e o site deles. Ah, e tem uma promoção rolando por tempo limitado. Você abre a sua conta e investe a partir de R$50 em qualquer ativo, seja cripto ou renda fixa, e aí você recebe R$25 de volta em até 7 dias. É uma chance real de você dar os seus primeiros passos com investimento, com segurança, com uma plataforma regulada pelo Banco Central e com mais de 4 milhões de usuários. O link tá aqui na descrição para você conhecer o MB. Mas voltando a falar de São Paulo, investir na base e dar tempo para os reservas não é um cenário só de flores, não. A partir do momento que esses jogadores com mais vigor físico, mais velocidade, capacidade de inflamar o jogo, passam a jogar no time titular muito por falta de opção, ao longo do jogo você perde alternativas, já que esses jogadores que estavam no banco agora estão no time titular, e no banco não tem mais opções. Por isso tem sido tão normal ver o São Paulo abaixar o ritmo ao longo das partidas. Às vezes faz um primeiro tempo muito bom, bem intenso, atacando muito bem, e aí no segundo tempo é um time morno. Isso aconteceu recentemente, contra o Cruzeiro, contra o Santos. Começa bem, o time cansa e aí não tem outras peças pra entrar. E os meninos começavam bem. O Lucas Ferreira, por exemplo, me chamou muita atenção. Na partida do Lucas contra o Santos, por mais que não tenha tido uma nota tão boa no 365 Score, tem alguns pontos muito interessantes que me chamaram a atenção. Em especial no lado defensivo. Foram 5 desarmes de 9 tentados, algo muito alto para um ponta, 3 duelos aéreos vencidos, 11 duelos no chão vencidos, além de outras boas oportunidades, né? Um passe no último terço, um passe decisivo, muita tentativa de drible, fora 45 minutos muito positivos contra o Libertad pela Libertadores, né? Recupera 3 posses de bola e puxa um contra-ataque animal que vai resultar no primeiro gol do São Paulo. Por sinal, isso tem resumido muito bem o São Paulo na construção das jogadas. É um time com muita dificuldade na saída de bola. Circula e não dá em nada. Por dentro é quase inexistente a capacidade de construir ali, fora alguns lampejos do Marcos Antônio. O melhor mesmo vem, pressiona, recupera e faz a transição pro campo de ataque. Isso contra o Libertad, por exemplo, ficou escancarado. Aqui a gente tem o lance do primeiro gol do São Paulo, né? O São Paulo era extremamente dominante, com muita posse, primeiro tempo que muito pouco conseguiu criar, e vai conseguir criar a melhor oportunidade justamente em transição, no momento em que o Libertad tá saindo um pouco mais pro campo de ataque, e o São Paulo consegue arrumar isso daqui. Esse cenário em que vai colocar o André Silva para lançar nas costas da defesa pro Lucas Ferreira. E aí haja explosão do garoto e haja personalidade também, muita velocidade para atacar o último terço, para ter velocidade para puxar o contra-ataque, a transição, e quando pisa na área, poderia até ter alguma opção de passe, mas tem personalidade para finalizar e abrir o placar num jogo muito importante. Contra o Santos, o padrão foi praticamente o mesmo. Aqui é aquela mesma qualidade de pressão que eu vinha comentando, né? Os encaixes muito bem definidos. Aqui até desencaixa um pouquinho quando o João Schmidt baixa na base da jogada e divide um pouquinho a referência do Matheus Alves, mas é justamente assim que o São Paulo vai marcar. Pressiona, recupera, o Lucas Ferreira que recupera, solta o passe de lado no Marcos Antônio, e aí a gente tem que destacar o momento do Marcos Antônio, como cresceu bem, é um dos jogadores que destrava o jogo pro tricolor. Bola no Ferreirinha, outro cara excepcional que tem sido destaque em todas as partidas, e aí vai lançar o André Silva na profundidade, todo mundo atacando as costas do Santos, principalmente com a defesa desorganizada. Bola no André Silva, o Ferreirinha pisa na área e vai abrir o placar. Pra confirmar mais o lance, né? Atrai o Santos pro seu campo e depois vai puxar o contra-ataque com o Lucas Ferreira, muito bom, jogador de muito destaque pra gente continuar de olho. Bola na beirada pro André Silva, que não vai concluir tão bem assim, boa defesa do Brasão também. Em compensação, olha a saída de bola. Esse lance aqui pra mim é assustador do São Paulo contra o Libertad. Vai tendo possibilidade de progredir, e aqui pra mim até tem uma linha de passe bem clara pra encontrar o passe por dentro. O Alan Franco vai conduzindo. Acho que é o Matheus Alves ou o Ferreirinha aqui, é o Ferreirinha que se posiciona aqui no entrelinhas. Tem a oportunidade do passe por aqui, tem a oportunidade do passe por fora. Pode trocar de corredor no Cedric lá no lado oposto, e aí o Alan Franco desiste. Dá o passe pro Alisson, o Alisson não sabe muito bem o que fazer, até arrisca um passe interessante.
Marcos Antônio pressionado, não tem uma linha de passe clara aqui. Eu senti o Matheus Alves muito ansioso, poder guardar um pouco mais de posição e opta por gerar essa linha de passe mais para trás. São Paulo circula, a bola entra no Cédric, o Cédric vai voltar o passe atrás no Ferrarese, aliás, volta atrás aqui no Alisson, o Alisson solta lá no Alan Franco, e isso daqui foi o primeiro tempo inteiro. Bola para frente, a bola volta depois e o time não avança para o campo de ataque. Em compensação, quem eu vejo que tem destravado muito o jogo do São Paulo é o Marcos Antônio. É um cara que tem muita personalidade para conduzir para cima da marcação, para procurar esse passe no entrelinhas, que solta um bom passe pro Ferreirinha, e eu sinto que o repertório do São Paulo é quase só isso, assim, tem o Marcos Antônio encontrando o Ferreira tem que sair da pressão, raramente ele recebe numa condição de definir o jogo sozinho e tem que encontrar alguma oportunidade, que o São Paulo pelo menos pisa no último terço. Ou tem esse outro lance aqui contra o Santos, mais uma vez, o Marcos Antônio sai da pressão, encontra o passe no entrelinhas pro Matheus Alves, e aí o time vai acelerar. Matheus Alves vai conduzindo e vai encontrar o passe no André Silva para ampliar o placar. E aí mesmo o Zubeldia tendo encontrado um modelo legal com os meninos, jogando com pontas, ainda me parece um repertório meio pequeno, depende muito de poucos jogadores ali. Se o Ferreira não tá inspirado ou a bola não chega nele, o jogo não avança. A mesma coisa vale ali pro Marcos Antônio. Por outro lado, eu acho muito difícil acreditar uma responsabilidade muito grande no Zubeldia. A gente tá falando de um trabalho de mais ou menos 6 meses em 2025, que ele teve que basicamente construir 3 times diferentes. Precisou se inventar para colocar os craques e se reinventar para depois tirar eles. Tá, mas aí o que resolve? Eu imagino que com a volta do Lucas e do Oscar para serem jogadores mais decisivos no entrelinhas, a tendência é o time voltar a performar. Em especial tendo Lucas, Oscar, Ferreira e o Caleri, a gente sabe que não volta no curto prazo, mas o André Silva na frente. E aí chega a ser irresponsável acreditar que só colocando meninos da base o time vai passar a render milagrosamente e que vai performar muito bem para a temporada inteira. Ah, mas já aconteceu, o São Paulo já fez isso no passado. Beleza, mas a gente tá procurando exceção ou tá procurando regra? Quantas vezes na história meninos da base com menos de um ano de profissional resolveram um time? E até falando do São Paulo, quem que tá mais próximo de resolver o problema? O Zubeldia, que já tentou de muita coisa e tá agora encontrando um caminho pro tricolor, ou chegar um treinador novo que vai ter que meio que descobrir tudo do zero e sair tentando tudo de novo? Bom processo, e nesse momento é até meio difícil de avaliar o trabalho do Zubeldia. Eu quero ver esse time com mais tempo e com os principais jogadores no time titular. Só assim a gente vai ser capaz de avaliar esse trabalho.